Ah, então, bom dia oficialmente nesta quarta-feira do dia 10 de dezembro para as nossas líderes. E hoje nós estamos aqui, eu e Tati, com uma convidada muito especial, que é uma pessoa muito querida para mim, a nossa diretora nacional, Emiliana Alcântara, que carinhosamente nós a chamamos de Mimi. E eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho da história dela e as dicas que ela vai trazer hoje de liderança, mas eu quero dizer a vocês que ela é uma das nossas grandes inspirações, né? Fisioterapeuta, e quando eu comecei na Mary Kay, eu me lembro muito dessa aplause. A gente tinha aplause impressa, tá, gente? E quando eu abri aquela aplause, não vou me lembrar exatamente o mês, mas eu comecei em setembro de 2007, deve ter sido ali dentro daquele ano, e tinha aquela foto daquela mulher maravilhosa num carro cor-de-rosa, que era um Vectra, né? Era Mimi, o primeiro carro, e com a história dela de fisioterapeuta, e eu falei, meu Deus, essa mulher maravilhosa também é fisioterapeuta, e eu me inspirei muito, ela sabe disso, ela sabe o quanto eu tenho esse carinho enorme, então para mim é uma grande alegria você estar aqui para treinar hoje essa turma linda. Então, com vocês, a nossa diretora nacional maravilhosa, Emiliana Alcântara. Vamos dar os nossos aplausos virtuais para ela. Com você, querida. Bom dia, meus amores! Bom dia, Área Nacional, Tati Sakelli, também que chamo com muito carinho, Tati, né? E a área da Bela também, da Isa. Já vou adiantando para você, gente, que muita gente não sabe, mas eu sou meio gaguinha. Já é um pouco da minha história que eu vou contar para vocês. E, e antes de eu começar, né, para mim é uma grande honra estar aqui com essas mulheres maravilhosas, né, com essa área, assim, vocês têm a sorte aí, a bênção de estar com nacionais que eu admiro muito, que são grandes exemplos para mim e grandes inspirações para minha vida, tá? Vou tentar, assim, falar bem rapidinho da minha história, minha vontade de ficar aqui com vocês essa manhã inteira, mas eu só tenho uma hora, né, Bela? Bela para a gente para correr. E aí, eu sou nascida em Belo Horizonte, sou formada em fisioterapia. Por que que eu resolvi fazer Mary Kay? Os meus pais tinham uma empresa, essa empresa faliu e nós perdemos tudo. E nessa época que a gente perdeu tudo, eu estava terminando de cursar fisioterapia. Então, eu soltei os cheques na faculdade, voltaram, mas eu colei grau. Comecei a trabalhar com fisioterapeuta, ganhando muito pouco, né? Porque a gente não é tão bem reconhecida. Acredito que ainda merecíamos mais, né? Esses profissionais. E aí eu tinha um namorado, meu namorado foi embora para Uberlândia e eu fiquei em Belo Horizonte. E quando ele tinha 7 anos de namoro, quando ele estava indo para Uberlândia, eu falei assim: epa, aquela cidade só tem mulher linda, que é isso, bora marcar casamento. Nós já estávamos noivos e eu falei assim: Cristiano, eu quero casar na capela do Colégio Arnaldo. E então bora passar lá porque ela é muito difícil arrumar vaga. E assim, o Cris foi lá, a gente foi e marcamos nosso casamento para 10 de fevereiro de 2007. E esse casamento começou a se aproximar e eu comecei a ficar desesperada. E no dia 23 de março de 2006, eu estava olhando para o resto de espelho dessa loja que nós falimos e eu estava muito triste. Minha mãe falou assim: minha filha, o que que você tem? Ah, mãe, estou muito triste porque o casamento está se aproximando e eu estou preocupada. Aí minha mãe falou assim: minha filha, eu não sei onde que você e o Cristiano estavam com a cabeça quando resolveram marcar esse casamento, porque eu não tenho condição de servir um café nesse casamento seus. Para que que vocês foram fazer isso? Mãe, eu achei que as coisas fossem melhorar na fisioterapia, enfim. Ela falou assim: minha filha, eu tô atrasada para um evento da Mary Kay. Se você quiser, nós vamos conversando no meio do caminho. Esse evento a gente chamava de guest, que acontecia nos hotéis. E eu até, minha mãe já era consultora Mary Kay, mas eu estar aqui, eu, Emiliana, não apoiei minha mãe a fazer Mary Kay. Sabe por quê? Porque a empresa que a gente tinha falido era de cosméticos, então eu tinha assim, eu não queria nem ver batom e creme na minha vida, minha frente mais. Mas aí eu fui para conversando com a minha mãe, para ir conversar desabafando. Lógico, nós fomos de ônibus, né, que a gente já tinha perdido tudo, e quando tinha dinheiro para pegar ônibus, porque nós estávamos nessa situação,
E cheguei nesse evento. Quando eu cheguei nesse evento, gente, tinham mulheres assim, todo jeitinho que você possa imaginar. Mais fofinha, mais magrinha, com superior, sem com superior. Eram diretoras, mais maduras, mais jovens. E eu falei assim, mãe, que empresa bacana, cada uma cresce no seu tempo. Ela falou assim, ah, você quer fazer Mary Kay? Aí eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, é minha chance, mãe. Porque eu quero virar igual aquelas mulheres. Março, dezembro eu sou diretora, fevereiro eu tô fazendo meu casamento. E assim, gente, eu resolvi fazer Mary Kay. Só que, na época, eu podia começar com cheque para 21 dias. Foi a minha sorte. Porque minha irmã estava emprestando cartão para minha mãe. Gente, nós perdemos tudo. Nessa época, nós estávamos com luz cortada, telefone cortado, que na época tinha telefone fixo. Você vê, gente, já entreguei meus tempos de Mary Kay. Vou fazer 20 anos de Mary Kay. Luz cortada, telefone, morando de favor na casa da minha tia. Então, tomando banho de caneco, a família ajudando, porque eu não gostava de tomar banho frio. Então, eu iniciei na Mary Kay, gente, desse jeito. Então, eu tive que pegar com cheque para 21 dias, porque a minha irmã não tinha mais cartão para emprestar para a gente. Não tinha R$ 180. E aqueles R$ 180 eu conseguiria pagar, que a gente chama de CEMIG, que era a luz daqui de casa. Mas se eu pagasse a luz dali de casa, o que que ia acontecer? Ia resolver somente aquele mês da luz. E os outros meses? Como seria resolvido? Né? Então, eu entrei na Mary Kay, meu noivo na época emprestou o cartão dele, que tinha de limite R$ 800, que eu, mesmo nessas condições, eu fiz um pedido, porque eu sou muito obediente. E eu já vou adiantando para vocês que a obediência te faz cortar caminho, tá? E aí, minha mãe se tornou, com todos os desafios da Mary Kay de ônibus, minha mãe se tornou diretora Mary Kay em setembro, eu me tornei diretora Mary Kay em dezembro. Eu tinha duas opções, ou limpar o meu nome ou casar. Eu preferi casar, porque me ofereciam crédito para limpar meu nome, mas nunca me ofereceram o marido. E eu sou muito apaixonada pelo Cris. Casamos do jeito que a gente sonhou, aí fomos embora para Uberlândia. Aí já nesse ano, né, que eu fui embora para Uberlândia, casei em 10 de fevereiro de 2007. Eu fiquei em sexto lugar do Brasil, ganhei carro cor-de-rosa, formei em dezembro de 2006. 10 de fevereiro de 2007 eu casei. Agosto de 2007 eu conquistei o carro cor-de-rosa. Final de 2007 eu tinha conquistado as duas viagens nacionais para África do Sul e Ilhas Maurício. E fiquei em sexto lugar do Brasil. E eu era uma das diretoras mais novinhas, porque naquela época, gente, as diretoras, né, da Mary Kay eram pessoas, naquela época, de quarentonas, de 40 anos para cima. Não tinha pessoas de... Eu entrei Mary Kay com 25 anos, eu era a pirralhinha da Mary Kay. Depois começaram a chegar essa onda aí, essa meninada, essas mais jovens aí, que hoje já não estou mais jovem mais. Então, essa é um pouquinho da minha história. E aí, casei, mudei, fui morar em Uberlândia. Aí eu engravidei. Depois que eu engravidei, não, aí a gente comprou um apartamento em Uberlândia, mais do que a gente sonhou. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu quis voltar para Belo Horizonte, né? Para a terra dos meus pais e dos pais do Cris. E aí, quando eu voltei para BH, eu criei mais força ainda, que eu estava perto da minha família. E aí, minha mãe se tornou diretora nacional e eu me tornei diretora nacional. E a gente debutou, né, no mesmo palco como diretora nacional, nós duas. A gente sempre, minha mãe dava um passo, eu dava outro atrás. E eu, nessa trajetória de Mary Kay, gente, eu já conquistei várias viagens, não vou ficar aqui rendendo, porque a gente tem um conteúdo para passar. Mas a minha mãe hoje é emérita, e eu vou falar para vocês, é uma empresa tão maravilhosa, que se não fosse tão maravilhosa, uma mãe não teria incentivado a filha a fazer Mary Kay. Que mal que, né? Que uma mãe quer para um filho. Então, é sobre isso, tá? Resumão, assim, da minha história. Eu tenho dois filhos, tenho o Pedro, que hoje está com 15 anos, e a Helena, de 11. E aí, meus amores, eu quero falar um pouquinho com vocês o seguinte. Nós estamos aqui com essa empresa maravilhosa, que a gente tem a faca e o queijo na mão. Só que eu descobri que só a faca e o queijo na mão não são suficientes para a gente crescer. A gente precisa ter fome. Quando eu falo fome, não é fome de estômago, não. Qual é a sua fome? Você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? Porque se você não tiver fome, você não quer nem ir lá partir o queijo. Entende? Então, qual é a sua fome? Você tem fome de quê? E outra coisa que eu já queria deixar aqui para vocês é o seguinte: que Deus é maravilhoso. Esqueci até de fazer uma oração com vocês, mas eu tenho muita intimidade com Deus. É isso que me põe para frente, porque diante daqueles desafios lá de trás,
Eu não tinha como, minha filha. Se eu fosse olhar as minhas condições, se eu fosse olhar as minhas condições naquele momento, eu não teria me tornado uma diretora naquela época, sabe? Então eu colocava Deus, sempre coloquei Deus na frente. Eu falava assim, Jesus, olha, vai na frente, pode fazer essa sessão, vai na frente. Eu tô morrendo de medo, eu tô com vergonha, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu não tenho dinheiro, o que que nós vamos fazer? Entendeu? Passa na frente que eu tô indo. E quando a gente está do lado do rei, que você sabe que o homem tá ali, maravilhoso, Jesus, do seu lado, quais as chances disso dar errado? Me fala. Quais são as chances de dar errado? Entende? E eu espalhei para todo mundo que eu ia casar, porque eu tinha certeza que eu ia casar. Estava de casamento marcado, mas eu não tinha nada. Mas o meu pai tinha, que é Deus. Eu não tenho, não, mas meu pai tem. E as coisas começaram a acontecer. E eu comecei, meu Deus! E assim, fervorosa com ele. E o que que acontece? Eu aprendi a louvar a Deus nas dificuldades. Eu comecei, inclusive, a louvar a Deus, agradecer a Deus pela geladeira vazia. Eu falei assim, o quê? Porque as pessoas falavam isso. Você tem que louvar a Deus até mesmo nas dificuldades. Eu falei assim, o quê? Louvar a Deus até para a geladeira, né, mais vazia, né, a luz cortada. Eu comecei a agradecer. Eu falei assim, Jesus, muito obrigada por essa luz cortada. Sabe por quê? Se essa luz não tivesse cortada, talvez eu estaria na televisão e não estaria tendo tempo para bater um papo com o Senhor. Então, tudo eu fazia do limão uma limonada. Eu sempre achei, sempre trouxe o lado positivo das coisas, sabe? Se estava chovendo, eu nunca fui nunca fui aquela pessoa reclamona. Ai, tá chovendo, não posso sair. Minha filha, às vezes é a sua chance de encontrar com aquela cliente sua que não vai sair na chuva, que talvez não estivesse chovendo, ela talvez te daria bolo, entendeu? Então, tudo eu agradeço a Deus, tudo para mim é propósito. Mas aí, vamos abrir e fechar um parêntese. Às vezes, meu amor, você está pedindo um milagre para Deus. Deus faz milagre? Sim, quando é necessário um milagre. Então, eu só vou fazer essa reflexão aqui agora e já vou entrar para o conteúdo. Nas bodas de Caná, tá? Tava lá, não tinha vinho. Dava tempo de fazer vinho ali, minha gente? Não dava, não dava tempo. Então teve que acontecer um milagre ali. Jesus transformou água em vinho. Só que às vezes eu observo na minha área, e até mesmo eu me vejo assim, a gente tem que buscar, que às vezes a gente tem a uva nas mãos e que a gente não precisa do milagre, a gente precisa transformar, fazer o vinho. Então, Deus vai fazer milagre na sua vida quando você precisar de milagre. Mas quando você tem a uva na mão, meu amor, é você que tem que fazer o vinho. Entendeu? E tem o processo. Tem o processo de você plantar a uva, tem o momento de você colher a uva e tem o momento de você fazer o vinho. Então, às vezes, você está pedindo, sabe o que é errado para Deus, pedindo um milagre, onde no momento você não precisa de um milagre. Você precisa, sabe de quê? De atitude. Porque você tem a uva na mão para fazer vinho, tá? Fica a dica aí. E aí, Bela, você vai me colocar como anfitriã para eu colocar aqui? Não tô te ouvindo, Bela. Você quer passar o slide, é isso? É. Peraí. Eu tenho que colocar share, né, Tati? Você é assim Peraí. Você tem, também, Bela? você tem Confusa? que, É, você tem que você colocar. Mais tinha uma, que tá ter me vendo, gente? preparado Olha, antecipadamente. Peraí. mas eu Ué, também agora sou que. assim, tá, Você, Bela? você tem que colocar host, Isa. Vai no nome dela e coloca ela como host. Tá Ah, vendo, gente? Essas porque fisioterapeutas, tá aqui vendo? Tem umas que não são tecnológicas. É Tati que manda aqui, minha amiga. Peraí, que eu vou colocar agora. Make host, né, Tati? Isso, Isso, mulher, isso. isso. Ah, vê se foi aí, amiga. Sim, agora eu sou. É que seu marido é Gente, tecnológico, você esqueceu disso. minha filha. O meu nem rede social tem, amiga. Então eu já sou a guerreira americana aqui. Oi, gente, por isso que eu amo, sabe por quê? Quando eu vejo uma situação dessa, uma mulher maravilhosa, Isabela Costa Nova, que tem esse desafio que nem eu, fico feliz assim, gente, a mulher que ganha tudo, conquista tudo, ganha não, conquista, não Você tá sabe colocar vendo? lá como anfitriã. Isso me traz uma Eita. alegria tão grande. Igual, por exemplo, eu tenho o hábito de falar, gente, eu gaguejo, eu sou gaga, tá? E a gente tem que começar, acho que quando a gente expõe os nossos desafios para as pessoas certas, tá?
isso faz com que a gente consiga melhorar, inclusive se curar. Então, a partir do momento que eu falava assim, gente, eu sou gaga, a minha gagueira começou a melhorar. Porque aquilo me fazia relaxar, porque eu falava assim, não, olha só, elas já sabem que eu sou gaguinha, se eu gaguejar vai dar tudo certo. E um dia eu fui convidada para dar um treinamento para a área da Karina Prado, no retiro dela. Aí eu comecei a falar, gente, eu sou gaga, tá? E uma menina começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei assim, minha filha, vocês lindas e maravilhosas. Se eu, esse toquinho de gente, sou gaga e virei nacional, vocês maravilhosas, altas, deslumbrantes, plenas. Vocês podem tudo. Aí ela, com uma menininha, começou a chorar, uma diretora. Ela falou, por que você tá chorando? Porque eu sou gaga também. Eu falei assim, minha filha, você pode ser uma nacional. Então, tudo isso aí, gente, é inspiração. Então, vamos lá. Estão conseguindo visualizar aí? Ainda não, agora sim. Sim, piririm? Olha, eu sei que vocês, muitas de vocês, já conhecem ou pelo menos já ouviram falar sobre perfil comportamental. Mas por que que eu resolvi trazer esse assunto à tona aqui, mesmo que você já tenha ouvido falar, que você já seja um expert, enfim? Porque um dia eu dei esse treinamento e uma pessoa que já tinha ouvido falar muito desse assunto falou assim: Mimi, você explica isso de uma forma assim, tão leve, uma forma tão simples, que agora eu estou entendendo muito mais. Eu falei assim: pois bem, então vai ser por aqui que eu vou caminhar com as meninas da Tati e da Bela. Então, gente, para que existe um perfil comportamental? É importante a gente entender um pouco sobre isso. Sabe por quê? Porque ele vai nos ajudar a conectar com as pessoas. Resumindo, é isso, sabe? Talvez você entenda um pouco a Bela, sua nacional, entenda a Tati, entenda as suas consultoras, entenda as suas clientes. Talvez aquela situação você fale assim, nossa, a Bela foi chata, nossa, a Bela foi objetiva. Talvez. Por que será que a Bela, talvez, naquele momento, tenha sido objetivo? Porque talvez ela seja uma pessoa com perfil dominante. Entendeu? Não é porque ela foi, talvez, grosseira, foi fria com você, não, porque ela é objetiva. Entendeu? O negócio dela é rápido. Então, você entendendo qual que é o perfil da sua nacional, das suas meninas e tudo isso facilita, sabe? Você começa a entender que aquilo não é algo com você, é um jeitinho dela. E você consegue se comunicar com ela, tá? E assim você começa o quê? Conhecer e respeitar as diferenças, né? Isso faz com que nos tornemos mais empáticos e colaborativos, tá? Nas nossas relações, inclusive pessoais, com a nossa casa, com nossos filhos, com o marido e também com o nosso negócio. Então, não existe. Vocês estão vendo, quando eu estou passando para frente, vocês estão conseguindo ver a próxima tela? Não existe Sim. melhor perfil? Beleza. Não existe melhor perfil. Ai, eu que sou ótima. Não, meu amor, pare de se achar, tá? Não existe melhor perfil. Todos são importantes, todos são maravilhosos, mas todos têm pontos positivos e pontos de atenção, tá? Então, todos nós temos um pouco de cada perfil, porém, um se sobressaia um pouco mais, tá? Todos os perfis têm forças e fraquezas e não pode ser escudo e nem espada. Porque a gente fala assim, ai, eu sou assim, então você vai ter que me aceitar assim, tá? Minha ignorância, minha falta de educação, minha falta de paciência, você vai ter que me aceitar assim, porque eu sou assim, vou morrer assim. Mas as coisas não são assim, meu bem, tá? Então, por isso que é necessário a gente conhecer e começar a aplicar. Então, vamos analisar um pouquinho aqui os comportamentos. Nós temos aqui um disquinho, tá? Uma mandalazinha, onde fala, tá? Um pouco sobre características desses perfis. Eu vou estar dando uma olhadinha aqui para baixo, porque aqui eu não consigo enxergar muito, porque as letrinhas estão muito pequenas. Aí eu vou olhar aqui no meu celular, que eu tenho esse treinamento aqui. Vou ampliar aqui, tá? Então, ele foi desenvolvido, gente, a partir dos estudos do psicólogo William Marston e se tornou uma das ferramentas mais utilizadas para entender perfis comportamentais. Então, nosso foco será o quê? Explorar de forma simples, prática e leve como esse conhecimento pode melhorar suas relações,
sua comunicação e seus resultados no dia a dia. Então, como é? Vamos lá. Uma pessoa que tem perfil dominante. É aquela pessoa, meu amor, que chega para você, na hora que você está apresentando a oportunidade Mary Kay, ela quer saber o que ela quer ser objetiva. Não vem floreando pro lado dela, não, que ela não vai ter paciência. Então, assim, me fala, quanto que eu vou ganhar? O que que eu tenho que fazer? E pronto. E você precisa ter esse feeling, captar isso e ser também objetiva na hora da explicação. Porque elas querem saber o que e o resultado. Sabe em quanto tempo que ela pode ter resultado com o negócio. Então, você sabendo disso, você vai em cima do jeito, da melhor forma de se comunicar com ela, e aí você consiga, inclusive, cadastrar essa pessoa com mais facilidade, tá? É um comportamento mais dominante, ele é rápido, ele é ousado e competitivo. Então, ele vai gostar de que fale de ranking, de conquista, sabe? Ele vai gostar disso, de destaque, vai gostar, tá? Então, ele é orientado para a ação e para os prazos envolvidos. Ele gosta de prazo, tá? Ele trabalha em cima disso. Já o influente é aquela pessoa que tem um comportamento que ele é muito comunicativo, que eu já vou te adiantar que é o meu, tá? Ele é mais amigável, ele se comunica, ele se relaciona, onde ele vai, ele sai fazendo amizade com todo mundo, depois não consegue nem administrar que tanta gente vai fazendo amizade, porque ele conversa muito e tal, e aí acaba, né, fazendo, tem muita facilidade de se relacionar com as pessoas, tá? É descontraído, orientado e tem tendência a influenciá-las, ok? Então é aquela que talvez vocês falem assim, ela tem, ó, o gogó, ela sabe, tem a mãe ali, é porque ela sabe um jeitinho amigável de contornar ali, de se relacionar, entendeu? E qual é a preocupação dela? Quem, tá? E pessoas, ela adora, gosta de pessoas. Já aquele que é o conforme, que a gente pode chamar de analítico, é aquele que quer saber o porquê. O porquê que eu estou fazendo isso? Detalhe, sabe? Quer saber dos detalhes. É aquele que olha lá embaixo, que você pode perguntar quais são os requisitos para você ter 45% de desconto neste mês. Ele vai saber tudo. E no mês que vem, entendeu? E sabe detalhes, sabe detalhes. Essas pessoas são pessoas analíticas, tá? Então, é o comportamento mais cauteloso, é aquela que talvez peça para você um tempinho para poder analisar, para poder fazer o cadastro, entende? Mas ali, na hora que ela te pede aquele tempinho, você fala assim: eu posso conversar com meu marido? Tem umas que falam assim, né? Pode, meu amor. Aí eu, como influente, falo: deve, porque eu me conectei com ela. Mas aqui, olha, amanhã eu estou te ligando para a gente, né, finalizar. Então, ela pediu tempo, você vai dar tempo, mas você vai concordar com ela, mas vai colocar um tempo ali, tá? Senão ela vai ficar pensando, pensando, pensando e não faz nada e desiste. Mas é uma pessoa que olha muitos detalhes, exigente, detalhista. Então, aquela pessoa, se você prometeu para essa abençoada que ela iniciou ali com você, que você vai acompanhá-la em X sessões, você vai. Você cumpre com a sua palavra, senão você perde essa menina, sabe? Vai embora. Orientada para fazer as coisas com precisão e qualidade. Ela vai querer aprender tudo, ela vai querer se sentir perfeita antes de fazer uma sessão sozinha. Então, fala com ela, passa segurança para ela, que você vai acompanhá-la, que você vai estar ali o tempo inteiro, tal, em tantas sessões, que ela não vai ficar sozinha, que você vai ensinar passo a passo para ela, assim você consegue iniciar essa pessoa, tá? A estável é paciente. Tem um comportamento mais estável, paciente, ele é conciliador, ele é orientado para buscar equilíbrio, harmonia nos relacionamentos no ambiente, só que ele é meio lentinho. A gente tem que dar, fica mais na inércia, a gente tem que dar um empurrãozinho nessas pessoas, tá? Mas são pessoas muito tranquilas.
ok? Ele quer saber o como, ele quer saber método. Ele adora um método e ele segue aquele método ali. Porque ele quer que traga alguma coisa para ele com certa segurança, tá? Ele não gosta de ficar meio solto, não. Tá? E não é totalmente assim, perfeccionista, mas ele gosta que traz método, um jeitinho para ele fazer, entregue a receita para ele, tá? Então tá. Então vamos mais para cá, mais para cá, mais para cá e aqui. Aí, nós estamos aqui, né, com a pessoa dominante que é super objetiva, costumam ser excelentes líderes também, tá? Todos têm, ajudam, tá, gente, na liderança. E eu tenho certeza que na área da Bela e na área da Tati, inclusive, tem diretoras com todos esses perfis aqui. Então, você que está aqui me ouvindo, que não é diretora ainda, não é que são líderes ainda, né, tá? Né, Bela? Isso, isso. Tá. Que não são diretoras ainda, talvez fique falando assim, ah, mas eu não sou dominante, eu não posso ser líder. Mentira, tá? Não coloque isso na sua cabeça, ok? Tenho certeza que a Tati, que a Bela e eu também tem, na minha área, diretoras com todos esses perfis aí, então você pode ser também. Então, influente, é mais extrovertida, aquela pessoa que é conforme, que é estável, é o rei da paciência, não, desculpa, que é, que é estável, que é o rei da paciência, e conforme, que é o analítico. Então, eu tenho uma diretora, gente, que ela é super analítica. Gente, ela faz uma reunião de unidade, um treinamento maravilhoso. Se eu quiser pedir alguém para fazer algo perfeito, eu peço para ela, que o negócio vai sair perfeito. Então, todo mundo tem o lado positivo aí, tá? Olha só, uma equipe. Quem é que lembra das tartarugas ninja? É uma equipe, são 4. Então, nós temos aqui o Rafael, que ele é objetivo, ele é o dominante. Se você assistir, gente, pelo amor de Deus, vocês me falam assim, ai, gente, Mimi, eu sou mais nova, nem sei quem são esses aí. Então, o Rafael, ele é dominante, tá? É aquele objetivo. O influente é o Michelangelo, extrovertido, às vezes parece que tá levando as coisas meio na brincadeira, talvez para trazer um pouco de leveza para a situação, mas as pessoas não entendem isso. Então a gente tem que se ponderar no momento que a gente pode ser extrovertido, igual eu que sou influente, eu tenho que saber no momento que eu sou extrovertida e no momento que eu tenho que me segurar um pouco, porque senão talvez as pessoas não me levem a sério, entendeu? Estável. O Leonardo é estável e o analítico é o Donatello. Aquele que vai analisar tudo, tudo, tudo antes de tomar uma decisão. Desculpa. Só que eles ali, eles vão se completando. Mas tem pessoas aqui que vocês conhecem. Olha aqui. Bernardinho, gente. É dominante pra caramba. Tolerância zero. Ele é objetivo e bota pra quebrar. Mas é um excelente técnico. O Homer, do Simpson. A Anitta, a Cher, Steve Jobs, o Buzz Lightyear, o do Harry Potter, aliás, o Harry Potter, né? Ele é também o Paulo Vieira, Hillary Clinton. Então, assim, todos esses aí têm perfis dominantes. Características de perfis dominantes. E aí, vamos lá falar um pouquinho sobre características, tá? Mimi, então me fala, uma pessoa dominante, que ela gosta? Gente, ela ama desafio. Se você deixar, sabe, Você iniciou uma consultora, tá, meu amor? E ela é dominante. Se você não ficar ali mudando as coisas dela, dando desafio, se você não colocar essa mulher pilhada, ela para, ela apaga. Ela quer a pessoa acelerada. Alcançou uma meta, ela já quer outra. E nem todo mundo é assim, mas o dominante é. Então é aquela que você tem que motivar assim. Alcançou a meta? Parabéns! Gente, porque eu já estou enxergando vocês como diretoras, tá? E vocês aqui têm pelo menos 5. Então, é assim, dá parabéns para ela. Ai, vendi, eu nunca vendi nada, mas hoje eu vendi um kit Time Wise. Ela nunca vendeu nada. Então, isso para ela é um crescimento. Aplauda essa menina
e já dá a próxima meta. Meu amor, ela fica esperando você dar a próxima. E tem que ser rápido. Você conseguiu um, amanhã você vai vender dois. Elas gostam disso, tá? Foco nos resultados, ela quer ter resultado. Então, tem que ter resultado rápido. Senão ela desanima. Gosta de ter autonomia, não gosta também de ficar ninguém atrás dela, bajulando ela. Não gosta, tá? Ela não tem muita paciência. Ela gosta de ver o crescimento, ela gosta de liderança. Ela consegue viver sob pressão, tá? Pode pressionar, que elas dão conta. Elas gostam de pressão. Pode pressionar, que ela não vai escapulir. É um perfil que você pode pressionar, tá? E toma decisão muito rápido. E é muito uma pessoa, né, de uma grande inspiração. Eu vou relatar uma história aqui para vocês entenderem. Eu passei por uma situação, gente, na minha casa, que o meu sobrinho, foi terrível esse dia, foi trágico, mas eu vou contar para vocês entenderem que eu vou destrinchar isso tudo aqui para vocês. O meu sobrinho caiu de um brinquedo em torno de 1,5 m. Ele não tinha nem 2 anos, tá? Aí vai falar assim, cadê a mãe doida desse menino que deixou esse menino nesse brinquedo, que é minha irmã, que caiu? Ela não estava doida, inclusive ela estava perto. Esse brinquedo tinha umas gradezinhas, tá? Já estava indo embora, ele foi no brinquedo. Só que ele desequilibrou e passou entre as grades, ok? E ele caiu, ao invés de cair com a cabecinha assim, ó, ele com a cabeça para trás e deu um assim, pronto. Eu estava no dia, tá? Eu vi ele cair em câmera lenta, eu já corri para outro lugar da Neia gritar. As pessoas que chegavam ali perto falaram assim: esse menino vai ficar paralítico, vai morrer. Falou na lata. A minha irmã, que é dominante, catou o filho, pegou o menino, o olhinho dele, me vai contando, que eu não vi, eu saí correndo. O olhinho, ele foi para um lado, a outra pupila para o outro. Ela entregou para o marido, que é médico, e falou assim: salva meu filho. Não lembrou nem que o filho era dele. Meu cunhado colocou ele numa mesa e começou a reanimar o filho. Eu saí gritando igual uma louca, clamando Senhor e pedindo, chamo o SAMU e gritando, porque eu sou de relacionamento, aquela que precisa do abraço e daquela coisa, saí gritando. O meu marido, estável, sentou no chão e foi acolher as crianças, num equilíbrio. Acolheu minhas outras sobrinhas, que são gêmeas, que minha irmã tem trigêmeos, só o menino que caiu. Sentou com as meninas no colo, pegou o meu outro filho e a Helene ficou ali acalmando as crianças. E eu gritando igual a louca. E o pai do menino é o quê? Analítico. Foi lá, deu os primeiros socorros, colocou na mesa. A minha irmã foi e me sacudiu, porque eu tava gritando igual a louca. Falou assim: Mili, que é a de Mili, eu preciso de você. Na hora que você, eu preciso de você, pronto. Já ativei, catei os meninos, coloquei dentro do meu carro e minha mãe que foi tocando o carro, carregando o meu sobrinho, que não dava tempo de esperar SAMU chegar, não. Minha mãe foi dirigindo, olha a diferença. Eles, eles têm o quê? Tomam decisão rápido e são movidos. Não tem problema com pressão, eles dão conta de pressão. Depois eles choram. Mas na hora da situação, eles dão conta, tomam decisão rápido. Minha mãe foi tocando o carro, minha mãe abanando, minha irmã abanando o pano do lado de fora. E meu cunhado dando os primeiros socorros ali no carro. Meu filho não dorme, não dorme, não dorme. Graças ao bom Deus, meu sobrinho só não teve nada, mas foi uma cena terrível, foi péssima. E foi, assim, digamos assim, um milagre ele não ter tido nada. Mas a cena foi péssima, terrível. Então, ali, a gente consegue observar quais são os perfis. Entendeu? Rapidinho ali, quem tomou a decisão, né? Mas todos são importantes. O meu cunhado, que é analítico, ele pegou, lembrou de tudo que ele tinha que fazer, esqueceu que o menino era filho dele e foi para o lado do perfeccionismo, do detalhe, você precisa de cuidar dele, de salvar meu filho. Então, cada um ali, só eu, a louca, que saiu gritando ali, desesperada. Então, é isso, deu para vocês entenderem um pouquinho. Quais são os medos, gente, de uma pessoa que é dominante? Ela tem medo de falhar, tá? Tem muito medo de falhar. De não ter autonomia, não ter liberdade. Ela tem que ter autonomia, você tem que dar autonomia para ela, entendeu? Então, quando você fala com uma possível iniciada assim, fulana,
Você não vai ter chefe, você vai ser sua própria chefe. Isso é maravilhoso para ela. Se você, olha, você não depende de ninguém para crescer, é tudo que ela precisava de ouvir, porque ela é livre para crescer, ela cresce no tempo dela, não tem ninguém travando ela e ela vai. Então, para um dominante, isso é maravilhoso, tá? Ter autoridade, você pode fazer carreira, você pode ser diretora, sabe? Você pode ser reconhecida e ter um certo poder e liberdade. Ela tem que ter liberdade, ok? Então, ela tem medo de não ter autonomia, de não ter autoridade, de não ter poder e de não ter liberdade. Um dos maiores medos de quem é dominante, ok? Tem dificuldade também de reconhecer erros, ok? Não por maldade, é porque eles não acreditam que estão errados, sabe? Muitas vezes. E de ser subordinado a alguém. Eles têm esse desafio, tá? Motivação. O que motiva ele? Desafio. Adora desafio, que eles vão ter poder, que vai ter autoridade, vai ter poder de tomar decisão na hora que quiser, ter resultado, que pode ter resultado no tempo dele, agilidade. Não precisa ser controlado por ninguém, ser supervisionado. E ele é avaliado pelo resultado. Então, às vezes, se eu sou avaliado pelo resultado, eu posso deslanchar. Tudo que eu precisava de ouvir na Mary Kay tem, tá? Necessidades básicas. Estar no controle e ter razão, é a necessidade deles. Tá? Então, na hora que você for falar com o dominante, mesmo que ele tenha errado, você tem que falar com jeitinho. Porque senão, minha filha, você queima a pessoa. Então, olha lá, ó. Objetivo. É o fator de controle e da assertividade, indica como você lida com as adversidades e desafios. Palavra-chave, intolerância, não tem muita paciência, não, tá? Ai, Mimi, eu sou dominante, então por isso que eu vou ser intolerante com todo mundo. Não, meu amor, você sabendo que você tem esse desafio aí por conta do seu comportamento aí, que é dominante, você vai se policiar mais, só isso. Não é sair dando patada em todo mundo de intolerância, não, tá? Justamente eu tô passando isso aqui para você entender como que você é e você começar a melhorar os pontos aí, e entender as outras pessoas e se comunicar. Emoção, raiva, tá? Motivador, desafio, comunicação direta e objetiva, valor para a empresa. Se for trabalhar numa empresa, qual que é o valor para a empresa de uma pessoa dominante? Comando, iniciativa. Não espera ninguém para fazer, não. Se a luz, se a lâmpada queimou, se bobear, ele sobe na escada e troca a lâmpada, porque não vai ficar esperando ninguém fazer, não, tá? Tomar decisão racional e rápida. Não toma decisão por emoção, nhenhenhê, não. Não é motivo, não, tá? Não fica cheio de nhenhenhê, não. Ai, Mimi, mas eu sou dominante e eu sou emotiva, porque você, seu primeiro perfil é o dominante, o segundo pode ser outro, tá? Belezinha. Então, aqui. Influente, gente. O influente, ele é o quê? Extrovertido. A palavra deixar é sociável. A gente falou que ele vai estar no meio de pessoas. E ele vai, arrasa, fica no meio, conversa pelos cotovelos, conversa para ele, conversa para todo mundo. No presencial, então, ele arrasa. Por isso que eu amo o presencial. Ele gosta, gente. Ele gosta de abraçar, ele gosta de estar ali. Ele dança conforme a música. Ele sabe conversar com todos os perfis de pessoas, ele conversa, né? Se relaciona muito facilmente e traz as pessoas para próximo dele. Só que aí ele não tem muito foco, muita disciplina. Então ele traz, mas se ele não tomar cuidado, aquele povo todo que ele trouxe vai por água abaixo. Tá vendo como também tem o outro lado? Emoção, otimismo, gente. Otimista, o mundo pode estar caindo, que ele fala assim, vai dar certo. Ele acredita até o último minuto. Motivador, ele gosta do reconhecimento, ele gosta do confete. De ser chamada na frente, de falar que é maravilhosa, que arrasou. Então, para uma pessoa que você estiver iniciando, você fala assim, meu amor, olha só, você vai subir num palco, você vai estar linda e maravilhosa, todo mundo gritando o seu nome, entendeu? Se você leva numa reunião presencial, talvez de unidade da Tati ou da sua nacional, você tem que levar no dia de reunião de reconhecimento, porque ela vai gostar é da faixa, da coroa, é do bochicha, de pular na frente e gritar o nome, ela vai gostar disso, tá? Vai amar essa parte da Mary Kay. Então, é ali que você vai fisgar a sua nova consultora. Comunicação informal e pessoal, ela é muito simples para poder falar, não fica falando com um vocabulário muito rico, muito vasto, não. Ela é muito simples para poder se comunicar.
Valor para a empresa, negociação. É aquele cara que a pessoa fala assim, nossa, fulaninho tem lábia. Então, ele tem facilidade de negociação e de criatividade, tá? Tomar de decisão, toma pelo emocional. Então, é aquela, gente, que na hora que você contar essas histórias da Mary Kay, de como que é e tal, ela vai tomar a decisão de se tornar uma consultora pela emoção. Não vai ser pela razão. Então, ela vai tomar ali, naquele momento, pela emoção. É rápido, mas pela emoção. Pode ser que até depois ela arrependa, porque ela faz tudo pela emoção, tá? Pessoa estável, gente. Maria Tereza é uma pessoa estável. Parreira, olha lá, tudo líder, gente. Mas é estável. Tá vendo como que uma pessoa estável pode ser líder? O Rex, do, do Toy Story, entendeu? Michelle Obama, Marge Simpson, Brad Pitt, o Rony. O Rony, gente. Tá lá naquela confusão, o Rony lá naquela paz, né? O pau quebrando lá e ele naquela paz maravilhosa. Então, estável é o rei da paciência, já é meu marido, gente. Para você tirar ele do sério, você tem que sambar muito nele. Quando tira também, já era. Mas você tem que sambar demais. Então, gente, o que acontece? Até isso é bom para vocês aí na família, sabe? Porque a gente sabe lidar com eles. Então, o Cris é estável. Tá a palavra-chave, previsibilidade. Ele gosta de tudo, tem que ser previsível. Você tem que falar com ele, olha, você vai chegar, entrar na Mary Kay, isso vai acontecer, o processo é assim, 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 assar, e você pode se tornar um diretor nacional. Ele gosta de conhecer o processo, sabe? Ele gosta de tudo previsível, ele não gosta de ter surpresinhas. Ele gosta de ter o quê? Segurança, tá? É você falar assim, olha, se você não gostar de Mary Kay, você pode parar. Se não tem vínculo empregatício, você pode parar. Você pode fazer a hora que você quiser, entendeu? Motivador, segurança, comunicação suave, valor para a empresa, planejamento, cooperação. Ele é muito fácil quando o pau está quebrando, tem alguma desavença, ele é ótimo para poder apaziguar ali as pessoas. Tomada de decisão emocional, mas ele é demorado, tá? Então, aquela pessoa que demora a tomar decisão. Então, vamos que vamos. Analítico, gente. Miriam Leitão. Sandy. Ô, gente, Sandy sai sem maquiagem? Não sai nunca, ela mesmo já falou. Ela só sai perfeitinha. Ela já falou que ela não vai na padaria. Aliás, ela nem vai na padaria, né, gente? Vamos falar a verdade. Isso é o que é uma mentira minha, eu acabei de te contar. Mas ela não vai, acho que na esquina, sem uma maquiagem. E ela gosta dela fazer a maquiagem dela, porque ela confia na maquiagem que ela faz. Então, a pessoa muito analítica. Detalhes, detalhes. Bill Gates, Albert Einstein, CEO cabeça de batata. Ele ficava analisando tudo ali para tomar uma decisão ali, quando eles criavam uma estratégia, tá? Paulo Coelho e Hermione, aquela né, que planeja tudo, que analisa tudo. Eu tenho um filho que é assim. Então ele fala assim, eu falo assim, ô Pedro, chama seus amigos, meu filho, para descer, para jogar. Para mim é tão simples se eu pegar o interfone e falar assim, bora, gente, vamos fazer isso. Para mim é muito simples. Mas para ele, eu preciso de analisar. Por quê? A pessoa analítica ela é muito crítica. Como ela critica, ela analisa tudo de todo mundo, ele acredita que as pessoas também vão ficar analisando. Vão ficar olhando, nossa, ali você foi ridículo, ali você não foi legal. Então, ele analisa tudo. Então, hoje eu entendo, eu falo assim, ô Pedro, pega o interfone, meu filho, interfona. Eu não posso falar com ele, ô Pedro, vamos, meu filho, isso é muito simples. Pega o interfone ali, antigamente eu fazia isso. Depois que eu entendi isso daqui, ele precisa de quê? Absorver, digerir. Daí a pouquinho, ele está pegando o interfone e interfonando para chamar para descer, para fazer qualquer coisa. Porque ele é analítico, ele não é igual a mãe deles que sai tomando decisão de qualquer jeito, entende? Então, precisa analisar como que ele vai falar, entendeu? O que que ele vai fazer. Se naquele momento ali que ele vai jogar futebol com a turma, se ele vai jogar bem, se ele não vai jogar, porque ele só joga futebol bem, talvez, no dia que não estiver chovendo. Opa, o dia está chovendo, não posso fazer feio. Entende? Mais ou menos assim que o analítico faz. Então, fator conformidade.
Ah lá, ó. Ele gosta de seguir regras. É uma pessoa, gente, que não quebra regra de jeito nenhum, tá? Que é assim, ó. Perfeccionismo, centralizador, analítico, exigente próprio e exigente com os outros. Na formatura dele, aí teve a formatura na colação de grau, e falou assim: "Ô, mãe, deixa eu te falar. Na hora que eu subi lá no palco, não grita meu nome, não." Mas, gente, como é que pede isso para uma mãe? Para uma mãe, gente, influente. Claro que eu queria gritar o nome dele com todos os sobrenomes, e abanar e gritar o máximo que eu pudesse. Eu me contive, fiquei bonitinha, aplaudi, mas louca para fazer, porque para mim aquilo que é gostoso, mas por quê? Porque eu sou influente, gente, eu gosto do confete, mas não é o jeito dele. Entendeu? Ele vai me amar muito mais se eu aplaudi-lo do jeito que ele me pediu, entendeu? Não é que ele tem vergonha de mim, é que ele se sente mais feliz. A gente precisa de entender as pessoas. E aí, mas no final, teve um momento que eles falaram assim: olha, os pais, se quiserem falar no meu microfone, homenagear o filho e tal. Aí foi uma mãe primeiro. Eu falei assim: o quê? Eu tô tendo poder pegar o microfone, eu não vou falar dele, vou. Aí eu não me contive. Falei assim: olha, gente, meu filho é o Pedro Alcântara, filho, seu amor da mamãe. E falei, eu não me contive, entendeu? Mas a gente precisa entender as pessoas, como elas se sentem felizes, e assim você vai conseguir trazer pessoas para você, tá? Medos, qual que é o medo? É de falhar, porque ele é muito crítico. Medo de falhar, de ter culpa, tá? Ter culpa no erro. Então, aquela pessoa que às vezes não faz, com medo de errar, então prefere não arriscar. De receber críticas, sair do padrão. Nossa, eu não posso ficar ridículo, não posso de jeito nenhum. Falta de informação. Gente, para um analítico fazer uma pergunta num grupo, ele vai falar assim: olha, eu li lá na Pink Magazine, eu li tudo, mas eu não encontrei isso. Ele tem que, pelo menos, ele já não, ele não chega falando assim: olha, como que é o desafio tal desse mês? Não, é alguma, ele tem que saber, alguém, as pessoas têm que saber que ele já olhou alguma coisa para ele não passar pelo ridículo ali. Já influente, né? Pergunta, ainda passa vergonha. Entendeu? Lá no grupo. Pergunta umas coisas meio assim. Então, a gente tem que pensar, tá, gente? Sair do padrão, falta de informação e tem medo de não tomar a decisão certa. Motivação, padrões, é uma padrão, padrões, interação social limitada. Não fala com essa pessoa, por exemplo, se você for convidar para uma reunião, ou você vai chegar na reunião, você vai ser chamada para ir lá na frente. Se você falar isso, meu amor, ela não vai, você já perdeu essa pessoa, tá? Fala assim, olha, na Mary você pode ser reconhecido, todo mundo vai gritar o seu nome, entendeu? Não fale essa parte, porque senão essa pessoa não vai querer se tornar uma consultora, porque ele não gosta disso, tá? É, ele gosta de tarefas, gosta de detalhes, organização, lógica, muito senso de justiça. Nossa, compra briga até para as outras pessoas, tem senso de justiça demais e objetividade. Necessidade básica, normas, padrões e ter razão. É, palavra-chave, crítico, ele é crítico, tá? Então, ele não gosta muito de muitas mudanças, não, porque ele tem medo de ser criticado. Porque ele critica todo mundo e ainda acha que todo mundo é que nem ele. Emoção, medo. Motivador, ele gosta de ter informação de tudo. Quanto mais informação que você der, detalhes, eles amam, tá? Estar de acordo com as regras e autopadrões. Comunicação formal específica. Valores para a empresa, qualidade e atenção aos detalhes. Pediu para fazer um treinamento, um serviço, montar um evento, vai ser a coisa mais maravilhosa, impecável. A música, meu amor, você pediu um DJ para fazer um evento para você, se ele for analítico, a sua música de entrada vai sair no ponto. Você fala assim com ele, ó, eu vou dar um treinamento agora emocional, eu preciso no minuto 1 e 0 segundos para entrar com essa música. Ele vai entrar assim, pode ter certeza, tá? Certinho. Tomar de decisão racional, ele vai pensar e é demorado, ok? Então, Mimi, como que eu vou saber se uma pessoa, se ela é analítica, se ela é
estável, se ela é influente, se ela é dominante. Existem algumas perguntas que pode te ajudar, né, na descoberta do perfil, tá? Você pode perguntar para ela, e aí, fulana, como que você lida com decisões e desafios? Por aí você já vai começar a entender. Como influencia pessoas no seu ponto de vista? Qual é o seu ritmo? Ah, eu não gosto que fique me pressionando, não. Entendeu? Pode ter certeza que ela não é dominante. Ah, não gosto de pressiona, não. Como você lida com regras? Se falar um trem desse comigo, gente, um trem, gente, sou mineira, né? Se falar um trem desse comigo, olha, como você lida com regras? Se me impor, não que eu não aceite, não que eu não siga regras, mas se me sufocar com isso, gente, me perde, sabe? Nossa, me perde. Eu preciso ter aquela liberdade para agir. Então, como você lida com regras? Se a gente fala assim, nossa, eu amo regra, minha filha, eu amo. A pessoa geralmente é analítica, eu amo, gosta de regra mesmo. E aí me fala uma coisa, o que vocês gostariam, né, de tirar dúvida ou compartilhar aqui comigo? Tem uma dúvida, Mimi, da Kelly aqui, que ela está perguntando: será que é um problema sério, analítico, influente? Eu me dou chicotadas. Como é que ela perguntou? Será que é um problema sério ser analítico e influente? Porque ela diz que ela se dá chicotadas. Então, não é problema nenhum, né? Eu acho que a gente precisa de se acolher, sabe? Como analítico, olha para você ver como que o analítico se dá chicotada, sabe por quê? Porque ele é muito crítico. Então, é uma pessoa que não aceita nem que está errada. E você precisa de entender que todo mundo erra. E, meu amor, você precisa de ser a primeira pessoa a se acolher, sabe? E você entendendo que você é analista, que você é assim, você vai entender que você ali naquele momento, vamos supor que você foi falar em público e errou na hora de falar uma palavra. Isso para você é o fim, porque você é uma pessoa crítica com as pessoas. Mas você sabendo que ali você está no meio não somente de pessoas analíticas como você, isso talvez te traga o que? Um aconchego. Mas a pessoa nem percebeu que você errou porque ela não é analítica como você. Então, você entendendo que existem outros perfis de pessoas, você vai parar o quê? De se cobrar tanto. Entendeu? Me vi no primeiro e no último perfil. Faço a limonada. Primeiro dominante e no último analítico, né? Mas um você se sobressai. Qual que você se sobressai? O meu primeiro é influente, o segundo é dominante, o último meu é analítico, entendeu? Eu não tenho muita facilidade de ficar vendo, por exemplo, eu ler uma bula de remédio, eu ficar lendo, por exemplo, um manual de alguma coisa, não me põe para ler manual, não. Me coloca para assistir um vídeo me ensinando. Se for para eu ler um manual, já era. Eu me vi no influente e dominante. Então, gente, por que que isso é importante? Não é para você falar assim, olha, eu sou dominante e eu sou intolerante e as pessoas que me aceitam do jeito que eu sou, entende? Por exemplo, eu sou influente, vou falar de mim. Eu falo pelos cotovelos, eu sabendo que eu falo pelos cotovelos, eu tenho meu lado positivo, que eu me relaciono muito bem com sou sua gêmea lá. Falo pelos cotovelos, falo mesmo, mas já que eu sei e eu tenho o lado positivo, que eu me relaciono com todo mundo. Na hora que eu me vi, eu tô fazendo amizade com todo mundo. Eu preciso de, de me conter. Igual o dia, gente, chegou uma diretora para mim e falou assim: Nossa, Mimi, gente, o Serginho tá para perder os cabelos da cabeça. Só que o marido dela, gente, é careca. A minha vontade de falar e falar assim com ela: Ô, fulana, perder que cabelo se ele é careca? Só que ali ela estava me contando um assunto sério. E ela é uma pessoa dominante. Se eu falo um negócio daquele com ela fala assim: Nossa, Mimi leva tudo na brincadeira, tudo dela é na brincadeira. Só que ali, o influente, ele tem esse tipo de comportamento, sabe para quê? Para trazer leveza diante de uma situação difícil. Então,
Então ele vai lá e solta uma piadinha. Só que para quem não entende, ele vai interpretar aquilo como uma pessoa que leva tudo na brincadeira. Como eu sei que ela é uma pessoa dominante, eu me segurei, eu não falei isso. Mas eu fiquei rindo por dentro, a vontade foi tanta de falar. Minha mente falava: fala com ela, que perder que cabelo? Ele nem cabelo tem para brincar, para trazer leveza para a situação, mas eu não traria leveza naquele momento. Tem momento para tudo. Então, quando você conhece, claro que tem hora que eu dou minhas escapulidas, que eu tenho que segurar, entendeu? Mas que né? Tem hora que não tem jeito, tá? A gente não consegue se manter ali do um jeitão, se posicionar certinho, porque a sua essência tem hora que escapola e não tem jeito. Mas, na hora que você puder ser racional no momento ali, pensar o que você pode, o que você não pode, é importante. Entendeu? Talvez ali que você seja dominante, você precise, né, que você perdeu a paciência, você respira, fala assim, gente, eu não posso perder paciência, porque ali existe uma pessoa assim, a pessoa influente, ela precisa de ser escutada, de jogar confete nela. Assim, jogar, ai, não tem paciência de ficar bajulando, jogando confete. Mas ela gosta, minha filha, joga. Joga confete, você não vai gastar com confete. Joga, minha filha, baratinho. Joga, chama ela no grupo, fala o nome dela, grita. Ama, entendeu? O analítico ama fazer um treinamento, chama, gente, ele vai fazer um treinamento para você impecável. Vai colocar um negócio, vai abrir perfeitamente os slides. Vai ser tudo lindo e maravilhoso. Alguém mais, gente? Maravilhosa. Olha, eu poderia ficar te escutando aqui o tempo inteiro, viu? Porque eu sou sua fã, você sabe disso. E eu adoro esse tema, né, Mimi? A gente nem combinou, né? Você trouxe um tema que eu amo de paixão, porque eu costumo dizer que a Mary Kay, até nisso, é uma empresa que nos abençoou, né? Porque nos permite ser quem a gente quer ser, né? E nos permite aprender com todas essas personalidades e o segredinho do sucesso está aí no que você falou tão lindamente, né? Que é a gente se autoconhecer e ir ajustando os nossos pontos. Acho que alguém falou que não tem síndrome da Gabriela, graças a Deus, né? Não sei se foi, acho que foi a Edna, né? Sem síndrome de Gabriela, porque a gente tem que saber onde a gente precisa mudar. Então, aqui temos líderes maravilhosas e esse é o caminho. Sabe os seus pontos fortes, exacerbá-los e dizer, olha, nesses pontos eu preciso melhorar e preciso me ajustar. E que bom que eu deixei gravado. Agora eu vou dar uma pausa para a gente tirar uma foto, viu? Lindíssima aqui